Olá, pessoal. Eu sou a Cleide Vilela e novamente aqui no programa de podcast Elas Perguntam. Estamos no nosso terceiro episódio, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E para compor a nossa mesa, as nossas convidadas aqui, as minhas convidadas, Sheila. Campanati. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Sheila Campanati. Estamos aqui no nosso terceiro episódio com um tema muito importante para vocês, tá? Peço que vocês acessem a gente lá no Instagram, elasperguntam.podcast. Lá vocês vão ter acesso a todos os nossos vídeos, podendo estar fazendo perguntas e dando sugestões, né, Cleide? E isso, interagindo com a gente, para a gente melhorar cada dia mais. E o nosso tema de hoje, ele é muito importante porque ele vai falar sobre a violência contra a mulher. Como fazer esse enfrentamento? E chamamos aqui as nossas convidadas especiais, doutora Vanessa Martins, delegada da DEAN de Angra dos Reis, e a inspetora de polícia, Verônica Lacerda. É um prazer tê-las aqui. A palavra está com a senhora. Olá a todos, eu que agradeço a oportunidade de estar tendo esse espaço aberto para falar de um tema que tanto nos desafia no nosso dia a dia, à frente da Delegacia especializada de atendimento à mulher do município de Angra dos Reis. Nós já estamos lá há mais de um ano, nos deparando com os números de Angra, com essa violência que assola também as mulheres da comunidade angrense. Então é sempre importante, nessas datas, né, tem alguns momentos no ano em que nós, que estamos à frente nesse enfrentamento, paramos para refletir, para traçar protocolos de atendimento, protocolos de atenção e acolhimento a essa mulher vítima de violência. Então, são eles o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, Hoje, hoje, e o aniversário da Lei Maria da Penha, em agosto. São os dois momentos principais e cruciais do ano em que nós paramos para refletir, para observar o que a gente está fazendo, onde a gente está acertando, onde a gente está errando, onde a gente pode costurar melhor junto à rede de atendimento à mulher, para poder oferecer e entregar para a nossa mulher, inclusive, um amparo maior e de forma a encorajá-la, né, cada vez mais a buscar ajuda o quanto antes, né? Hoje o nosso grande desafio é fazer com que essa mulher que está imersa no ciclo de violência não se demore. Que venha o quanto antes buscar ajuda. E a Verônica Lacerda trabalha com a senhora já há bastante tempo? A Verônica é inspetora de Polícia Civil, já trabalha comigo há algum tempo. Só de DEAN já temos 5 anos. Juntas. Seu anjo da guarda. Meu anjo da guarda. Cuida da Então minha vamos agenda, lá. da minha vida. Então vamos lá, Agora é vamos a sua vez, começar. Verônica. Vamos começar só um pouquinho, Sheila, que eu gostaria de saber da doutora Vanessa Martins coisas assim mais particulares. Falar um pouco da sua vida, como você ingressou nessa carreira, até você chegar a delegado. Depois a gente vai ouvir a história aí da Verônica Lacerda também. Então, minha trajetória até chegar a delegada em 2013 foi um pouco tumultuada. Eu me formei em 2005 pelo UFRJ. E então eu fiz o exame da ordem. Fui aprovada logo, não tive dificuldade. Fui advogada. Então, advoguei privativamente há algum tempo. Depois de um tempo, eu comecei a querer concurso. E comecei a estudar. E aí fiz prova, comecei a fazer um monte de prova. Eu queria sempre Defensoria Pública do Estado. Sempre quis ser defensora. E aí fiz a formação da Escola de Magistratura. Só que eu queria com um foco para a Defensoria Pública do Estado. Pois bem, estudei já durante a EMERGE, comecei a avançar nas fases de concurso. Quando foi em 2009, eu estava fazendo várias fases específicas de concursos diferentes ao mesmo tempo, Ministério Público, Defensoria e tal. E eu fiquei 2 vezes nesse meio tempo. Mas não tinha desejo ainda de ser delegada? Não. E aí eu fiquei 2 vezes na última fase discursiva da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E aí, em 2009... a minha prima estava morando em Minas, abriu concurso para a Defensoria Pública do Estado de Minas. Eu me inscrevi, passei. Bacana. E aí, fui para lá ser defensora. Demorou um tempinho para chamar. E aí, em 2012, me chamaram. Demorou um pouco, o concurso foi impugnado judicialmente. Nesse meio tempo, eu continuei estudando e tal. Quando eu fui fazer a prova oral de Minas, eu estava fazendo ao mesmo tempo outra específica da Defensoria do Rio. Então, foi muita loucura junto, assim. Enfim, fui para lá, fui defensora pública no estado de Minas um tempo. Só que eu não tinha família lá. Aquela minha prima que morava lá já não morava. E eu trabalhava bastante, porque a minha lotação, inclusive, era criminal e execução penal.
Eu visitava presídio toda semana, eu tinha que fazer o atendimento dos... sozinha lá? Sozinha. Tinha que fazer o atendimento aos presos. Então, assim, foi uma experiência de vida. Cansativo. Porque eu saí da casa de mamãe e papai, fui morar sozinha, ser defensora pública no crime. Então, assim, foi desafio para todos os lados. Pessoal, profissional. E me demandou bastante, foi um sacolejo. E aí, eu fui passando um tempo, fui começando a não me sentir tão feliz com aquilo. Eu dirigia lá e pensava, cara, eu não estudei tanto para estar aqui sem ninguém querido. Fiz amigos lá, enfim, mas eu dirigi. Aí tem a coisa do propósito de vida. Eu pensava, fala muito sobre cara, isso aqui. Eu não estudei tanto para estar aqui sozinha. Eu estava noiva do meu agora marido já há mais de 10 anos. E a gente namorou 8. E eu não quero mais isso. Pedi exoneração do concurso. Fui lá um dia, organizei tudo, não falei para ninguém que eu ia pedir exoneração, tirando a minha família. Fui amadurecendo a ideia, não foi uma coisa que eu decidi de uma hora para outra. Até porque era um salário aí de uns 15 mil reais que eu ia abrir mão. Enfim. E aí fui lá, eu lembro até hoje, entrando. Eu lembro, na época era isso. Hoje o salário é muito melhor de defensor público lá. Mas na época era esse o salário. E aí eu entrando lá na sala, lembro até hoje, e aí quero pedir exoneração. Aconteceu alguma coisa? Você passou para outro concurso? Não. Você tá doente? Não. Mas o que aconteceu? Eu não quero mais estar aqui. Sim, precisava estar feliz. Eu preciso sair daqui. Fazendo o que gosta e feliz, assim, como eu não tinha tempo para estudar, eu me inscrevia nos concursos, continuava me inscrevendo nos concursos para o Rio. Estudava e não conseguia. Eu passava para específico e não conseguia avançar. E aí aquilo me dava uma frustração de que eu estava perdendo tempo. Me deu uma noção de, calma, vamos sair daqui que você está perdendo tempo. E aí eu fui lá pedir exoneração, combinei, pai, eu vou pedir exoneração hoje. Antes de ir para o meu trabalho, quando eu chegar no meu trabalho, eu vou avisar para todo mundo, vou comunicar que eu pedi exoneração. E você vem, você me busca, que amanhã a gente vai embora. Porque eu tinha que fazer uma mudançazinha de coisas que eu tinha levado e tal. E eu lembro que eu falando para os meus colegas, quando eu cheguei lá, olha, eu pedi exoneração. Todo mundo chocado. Mas quando você vai sair? Hoje é meu último dia. Amanhã eu tô indo embora de Minas. Mas você também já tem uma personalidade muito forte. Isso para você também não causou nenhum tipo de medo. Não, assim, eu digeri aquilo tudo antes de fazer. Quando eu fui fazer, eu tava decidida a fazer aquilo. Então, assertiva. É isso, eu vim embora aliviada. Tipo, era isso que eu tinha que fazer. E aí, tudo bem. Pedi exoneração, voltei. Vamos voltar a sentar para estudar. E aí, nisso, eu pedi exoneração num mês, no outro eu casava. E aí eu casei, então mudou toda a vida de casada agora, de administradora de uma casa, e agora sentar para estudar. E aí eu sentei para estudar, isso foi em abril. No meio do ano, abri o concurso para delegado. E aí, vamos voltar a fazer prova para concurso. E eu já não estudava há um tempo, porque o tempo que eu fiquei em Minas, eu não estudei porque eu trabalhava loucamente. Eu trabalhava muito lá dia de semana, porque eu vinha e voltava toda semana. E é uma vida louca mesmo, né? Muita violência. Então, assim, eu vinha todo final de semana, eu não tinha tempo para estudar. E aí, caramba, vou me inscrever. E aí eu fui passando. Calma aí, que agora tá ficando sério. Eu nunca tinha estudado medicina legal na vida. E no Rio é uma matéria que cai forte. O concurso do Rio dica aí, hein, gente? é conhecido como um concurso muito... É difícil e a medicina legal é forte. Então, eu sentei, gente, vamos de apostila. Tem que otimizar esse estudo. E aí, comecei a estudar aquilo. E fui indo e passei. E estou aqui há 10 anos já. Bacana. Vamos lá. Então, agora é com você, Verônica Lacerda. Fala um pouquinho, como é ser inspetora de polícia feminina? Então, eu também comecei nessa correria de concurso, igual a doutora estava falando. Comecei estudando para concurso, fui formada em educação física. Aí trabalhei uns 3 anos na área. Aí depois fiquei frustrada, né, com o salário. Sim. Falei, sem comentar, vamos mudar a pauta de professor, por favor. Eu falei, vou começar a estudar para concurso. Aí minha irmã estava terminando a faculdade de fisioterapia. Vamos estudar junto então. Aí todo dia a gente ia lá para baixo, no centro do Rio, fazer cursinho. Aí saiu o concurso da PM do Rio. Aí meu esposo, vai, faz. Eu falei, não vou fazer não, porque naquela época tava tendo muito policial morrendo no Rio, né? Aí você fica assim, hoje, vou entrar, né? Ainda mais pra PM, que é ali o combate de frente. Sim, claro. Aí me inscrevi.
Passei. Falei, meu Deus, e agora? Agora eu vou fazer todos os testes. Passei em todos os testes. Todas as etapas são muito difíceis. Fiz 8 meses de Cefap. Aí fiquei 2 anos e meio na PM. Trabalhei na UPP. Legal. Aí fiquei... Aí, nesse meio tempo, continuei estudando. Uhum. Aí fiquei estudando, aí saiu o concurso da Polícia Civil e do Detran, né? Aí fiz os dois. No mesmo mês, saiu as 2 provas. Passei nos 2. Só que o Detran chamou muito rápido. Aí era na lista. Aí compensava eu mudar, né, da PM para o Detran. Aí fiquei lá também 2 anos e meio como analista. E aí foi o tempo que a Polícia Civil também chamou. Agora, deixa eu fazer uma ressalva. Imagine só, esses 2 mulherões bonitas, entrando armadas ou então fazendo uma apreensão nessas comunidades. Eu conheço as 2. Fizemos uma caminhada em Angra desde 2018, né? Uma história longa que não dá para a gente detalhar aqui. E entramos nas escolas, fomos convidadas por várias amigas diretoras para que elas pudessem estar falando sobre esse enfrentamento da violência feminina, desses feminicídios. E quando elas chegavam dentro dessas escolas, os alunos, são elas? Nossa, mas elas são lindas. Eu falei, empoderadas. E fortes, hein? Muito bacana, muito legal. Vamos dar continuidade aí. Esse cenário do aumento da violência contra a mulher, doutora Vanessa Martins, é reflexo de quê? Porque a gente liga a televisão, eu acordo de manhã, acordo muito cedo, 5h15 da manhã. Aí eu costumo colocar o café lá na cafeteira, eu sento, ligo a televisão, uma mulher foi morta pelo seu parceiro em São Paulo, foi morta no Rio de Janeiro, foi morta em Angra dos Reis, no centro do Rio de Janeiro. Gente, o que é isso? Não para. Por que esse aumento dessa violência assim? Assim, esse cenário que a gente tanto trabalha para mudar, né? Ele se deve a alguns fatores, né? Uma conjuntura, mas a base é a base patriarcal machista de todos os conceitos sociais, né? Todos os conceitos em que a nossa sociedade está arraigada ainda. Então, assim, a mulher sendo objetificada, sendo vista como objeto do homem, ele vai decidir tudo sobre ela, vai buscar controlá-la, não vai aceitar a mulher enquanto pessoa autônoma, tendo suas escolhas, inclusive a escolha de não ficar com ele. Então, assim, é sempre o que eu falo. Quando às vezes a gente vê reportagem, ou muitas vezes quando as pessoas vêm me entrevistar após um fato, qual foi o motivo? Né? As pessoas têm curiosidade, mas ele fez isso como se a mulher tivesse que ter dado um motivo. E aquilo justificasse. Como se qualquer motivo justificasse. Então, assim, e normalmente, assim, os motivos mais... Vamos lá, top 5. Ciúme, não aceito o final do relacionamento, tava falando com alguém. Então, assim, ciúme, controle do homem. Sim. E aí tem as várias modalidades. Tipo, tava falando com alguém no telefone com o qual ele não concorda. Foi a um determinado local que ele não queria que ela fosse. Que ela se veste uma também, roupa que né? ela tá usando, que ele acha que não tem que usar. Então, assim, tudo que a gente for dar aqui de motivo são desdobramentos dessa visão cultural patriarcal machista da mulher sendo vista como um objeto, como uma extensão de um querer do homem, de querer dominá-la e de querer controlá-la. Então, assim, quando a gente fala que hoje, quando a gente pensa como enfrentar o contexto de violência doméstica contra a mulher, não dá mais para pensar só na repressão. Claro que a gente vai buscar estudar os números ligados à repressão, por que está crescendo, onde está crescendo, mas a gente tem que olhar para a prevenção. Sim. E prevenção, eu costumo falar que ela é bifurcada. É a prevenção antes de qualquer coisa acontecer com aquela mulher, então é a educação. A educação dos nossos homens e mulheres, porque... Começa em casa, a gente não pode falar só que tem que cuidar dos homens. Tem muita mulher que é muito machista. Sim. Então, eu pego a ocorrência na delegacia que a mulher foi traída, ela vai lá pra bater na mulher com quem o marido traiu ela. Verdade. Sendo que a única pessoa que ela tinha vínculo era com o marido, com o namorado, com o companheiro. A mulher é uma estranha. Sim. E ela vai lá bater na mulher. Como se a mulher externa devesse alguma coisa a ela, não deve Quem nada. deve é o marido. Quem deve é o marido. Ela vai com lá, ela. bate, daqui a pouco tem a o marido responsabilidade. tá novamente com a mulher, quer Exatamente. dizer. Quem deve Exatamente. respeito é ele, né? Aí ela vai cobrar da outra mulher. Sim. Exatamente. Então, aí a gente vê como é que ainda tem esse olhar machista e de depreciação da figura de uma mulher por outra. Né? Às vezes eu tô lá com uma ocorrência de estupro,
enfim, aí vem a família do agressor, né? Do suposto estuprador. Uhum. Ah, essa menina aí andava com todo mundo lá, que tinha que ver a roupa que ela tava. Ela sai e volta bêbada quase sempre. Aí é simples, é assim, senhora, aqui a gente se ocupa de fatos. Sim. Eu não me ocupo de reputação, de vida pregressa de ninguém. O que me importa é o que aconteceu no fato. E no fato, infelizmente, seu filho tá metido. Então, assim, eu não vou permitir que a gente manipule um procedimento criminal para revitimizar essa mulher. E outra coisa, o corpo é dela, faz o que ela quiser com o corpo dela. Aí, normalmente, eu até trago alguma ponderação. Se fosse sua vítima, com X anos de idade, a senhora gostaria? Nós ainda Chegasse alguém moramos num aqui- universo muito masculino, né? Muito. Você está falando. Então, assim, por mais que a gente tente explicar, isso é tão complexo. Você senta numa roda de conversa entre amigos, quando você começa a falar, isso dá uma confusão danada, Dá. porque eles não entendem. Não, que e é. dá uma confusão, não apenas com pessoas, vamos colocar assim, leigas do Sim, assunto. sim. Não. Dá uma confusão, às vezes eu paro para conversar com pessoas do universo policial e você fala, isso tem que acabar, isso é mimimi, Isso. esse negócio tudo é feminismo É. e tal. E por que tem que ter o feminismo? Não, tem que ter o machismo também. O feminismo é contraponto do machismo, Sim. gente, que loucura. É, e eu já ouvi mulheres que, longe de delegacias de mulheres, que foram prestar queixa de uma ameaça ou qualquer agressão, ou uma outra forma de agressão, e quando elas chegam numa delegacia que não é delegacia de mulher, ela fala assim, ele me ameaçou, ele disse que vai me matar. Foi só isso? Mais alguma coisa? Só isso? E elas saem de lá assim, com medo e não voltam mais, porque elas não se sentem seguras. Então, é o que você está falando. A gente sabe que tem locais muito sérios, mas dentro desses locais sérios, como a senhora falou, ainda existe enraizada essa questão cultural. Não, na realidade, É. assim, a gente ainda tem uma estrada longa para caminhar, para fazer com que toda a sociedade, não, os policiais são um recorte da sociedade, Sim. né? E dependendo da bagagem que cada um traga ali consigo, a gente tem que trabalhar para revisitar esses conceitos que todos nós temos, né? Antes de estar numa DEAN, ou melhor, a DEAN é transformadora para quem trabalha na DEAN. E a DEAN foi criada para isso, né? E a doutora? DEAN foi Pra criada tirar pra a mulher isso. do balcão da delegacia do É. distrital. Sim. Na verdade, assim, tem várias coisas a serem ponderadas. Hoje, o enfrentamento à violência contra a mulher é uma pauta do governo e da Polícia Civil. É tratado com extrema prioridade e atenção. Houve a formação de um novo grupo de policiais e de delegados que entraram no final do ano passado, na PSERG. E houve uma formação, foi pela primeira vez, durante o curso de formação na Academia de Polícia, eles foram capacitados em violência de gênero. Para esse atendimento, para a vítima não ser revitimizada. E é o que a gente fala. Antigamente a gente falava, um atendimento humano. Gente, atendimento humano a gente sempre busca dar. Então, atendimento sensível ao tema. O olhar, os óculos, vestir as lentes de gênero na hora do atendimento. E se despir de seus próprios preconceitos. Sim. De tentar se colocar no lugar. Eu não tento me colocar no lugar de qualquer vítima. De qualquer procedimento meu. Porque são realidades totalmente diversas. E digo isso, mas digo também que não me acho acima de qualquer possibilidade de que um dia seja vítima Sim. de algum tipo de violência de gênero. Porque a gente tá na rua, Sim. né? Tá na chuva para se molhar. Pode ser que em algum momento isso aconteça. Então, assim, hoje isso é tratado com extrema prioridade e atenção. Claro que, invariavelmente, vai ter um caso ou outro, como tem em outros órgãos e como tem no judiciário. A gente vê isso, a gente pede a prisão. Vamos supor, às vezes a gente pede lá, representa pela prisão preventiva, pelo crime de descumprimento de medida protetiva. E tem juiz, não é o caso de Angra, que fique bem claro, mas tem juiz que fala, ele só descumpriu a medida protetiva. Então, calma aí. Então, por que tem que ter um crime de descumprimento de medida Doutora, protetiva? a Sheila tem até uma pergunta com relação a isso, ótimo. né, Sheila? Eu vou entrar com ela nessa pergunta daqui a pouco. Então, doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Muitas mulheres hoje tiveram suas medidas protetivas violadas por esses agressores, né? A ponto que elas vieram a morrer. O que se deve fazer quando essas medidas são violadas? Porque o que a gente mais vê aí, né? Essas medidas sendo violadas. O que fazer numa situação dessa? Então, estatisticamente falando, até uma pergunta recorrente quando eu vou palestrar sobre o tema, se a medida protetiva funciona. Sempre tem alguém que levanta a mão para perguntar isso. O que eu costumo dizer é o seguinte, a medida protetiva funciona por dados estatísticos. Não é uma coisa que eu fale assodadamente, sem... Existem pesquisas que são feitas pelo Instituto de Segurança Pública
inclusive como um retrato da violência contra a mulher no ano de 2023, a maior parte das mulheres mortas, né, ou seja, vítimas de feminicídio, não tinham medida protetiva vigente. Tem o descumprimento? Tem. Tem bastante? Tem. Então, assim, quando o agressor é um obstinado, ele vai transgredir a medida protetiva. Ele vai sinalizar para o poder, para a sociedade como um todo, para aquela mulher, para a sociedade, e para o judiciário que, olha, essa medida protetiva, esse afastamento... A medida protetiva ela pode ser de várias formas, né? Pode afastá-lo do lar. Sim. E o objetivo principal é afastar fisicamente da vítima e de qualquer contato, através de telefone, rede social, WhatsApp, que é de qualquer forma de contato que ele não tenha com a vítima. Ele não pode se aproximar nada, nem de normalmente Facebook, assim, Instagram, nada. Senhor, nem um comentário. Em nenhum lugar. Senhor agressor, você está obrigado a ficar afastado da vítima em X metros, vem na decisão judicial. Vem na decisão se ele vai ser colocado para fora de casa ou não. E vem na decisão que ele está proibido de efetuar qualquer contato telefônico ou através de rede social, WhatsApp, qualquer meio, vem escrito qualquer meio com a mulher e extensivo aos seus familiares, porque às vezes ele não liga direto para ela, não manda mensagem, mas fica tumultuando, perturbando a família, perturbando a família, proibindo. Fator de risco incrementado a essa vítima, filhos comuns com o agressor. Então, normalmente nessa decisão judicial vai pedir para que ele busque, e ela também, a gente sempre orienta, pediu uma medida protetiva, foi deferida, tem filho com ele, vai até a Defensoria Pública para regulamentar como é que vai ser essa visitação. Porque às vezes, muitas vezes, ele é agressor, mas ele é bom pai. E o sistema jurídico entende, a Constituição diz isso, que a criança e adolescente tem direito à convivência familiar, inclusive com esse pai. Então, assim, isso vai ter que ser objeto de regulamentação judicial para que essa vítima não seja exposta a risco a cada visitação. Porque o que acontece? A mulher é intimada, é notificada do deferimento, ou seja, a medida foi deferida, e ele é cientificado também. Só que ele quer ver o filho. Aí ele começa, não quero nada não, só quero ver a criança. Ou manda mensagem através de alguém. Aí quando for ver, ele tá na porta da casa dela para pegar a criança. Então, assim... Não, e tem uns que pegam a criança, até cuidam, porque tem esse amor ao filho, mas tem outros que pegam e vão sequestrar, vão sumir com essa criança. Eu, né? Se eu tivesse numa situação dessa, graças a Deus eu nunca passei por isso. Mas se eu tivesse numa situação dessa, na hora que esse pai fosse buscar a minha filha, eu não teria coragem de entregar. Porque se ele tem essa obsessão, esse ciúme, já fez ameaça, já bateu, né? E a gente fica... Como é que fica essa mulher na hora de entregar o filho para uma pessoa dessa? Faz vários atendimentos sobre isso. Vários atendimentos. É uma fragilidade do nosso sistema, tá? Eu aponto como uma das fragilidades do nosso sistema jurídico em relação a essa mulher que é vítima de violência. Só que, assim, como eu tô falando, esse mesmo sistema jurídico define que essa criança tem direito a essa convivência. Claro que, numa situação de um risco muito incrementado a essa vítima, uma situação de fato ali dela com o agressor, de uma violência muito aviltante, já física e tal, isso vai para o papel. Por isso que a gente orienta a vítima. Qualquer coisa que acontecer, volta na delegacia. Sim. Não fica sendo vítima de outras coisas. Não deixa crescer, porque isso pode ser fatal. Né? Porque a vítima às vezes fica, ele veio aqui e fez isso hoje. É porque eu não acredito que vai acontecer. Então, minimizar, nunca subestime o seu agressor. Nunca minimize. Elas nunca acreditam. Falar bem. Quando ocorre tentativa de feminicídio, ou seja, essa vítima sofreu um golpe que seria fatal, mas ela sobrevive, a gente vai ouvi-la no hospital para poder pedir a prisão e tal. Frase recorrente das vítimas de feminicídio tentado. Nunca achei que ele fosse fazer isso comigo. Pai dos meus filhos, meu amor da vida inteira. Então, assim, considerando essa frase, nunca se acredita que possa chegar num feminicídio consumado. E eu acho que é por isso que acaba acontecendo. Porque a vítima, ela nunca acha, ele vai me bater, ele até vai me bater, mas ele não vai me matar. E isso, assim, vou avançar um pouquinho aqui. A gente já pode avançar um pouquinho, tá? E isso não tem classe social, né? Não tem classe social. Não acontece muito mais numa classe social mais pobre e menos na rica, não tem... Ou existe Não tem classe social, né? O fenômeno da violência, porque é exatamente isso, é uma coisa de uma concepção cultural, né? Claro que, estatisticamente falando, se a gente for apontar onde mais acontece, e assim, a violência contra a mulher, ela tá ligada à violência.
a violência. Então, assim, em Angra, por exemplo, a gente teve recentemente casos envolvendo o que, assim, parece que é para ver de forma ruim, mas eu vejo com bons olhos, de mulheres, de traficante, que vieram até a DEAN. Isso antigamente não acontecia. E elas confiaram no nosso trabalho, vieram, a gente pediu a prisão, prendeu. Então, assim, traficante que não está preso pelo tráfico, mas está preso por violência contra a mulher. Com medo? Deixa eu só fazer uma perguntinha só pra gente relaxar um pouquinho. Já deram flagrante, assim, que alguém olhou e falou assim, essas duas... E é ruim dessas duas aí me levarem preso? Não vão, não. E aí? Já teve algum tipo, assim, de reação? Vocês desceram o cacete neles, assim, ou não precisou? Nunca teve. Primeiro, obrigada tem uns que são... Não, nunca aconteceu. É sempre o que a gente pontua, né? Acho que quando a gente encara o trabalho com seriedade, uma questão de postura, o agressor, ele já sabe. Quando chega a viatura da DEAN... Chegou a autoridade. Quando ele é um agressor, ele visualiza, né? A viatura da DEAN tem escrito e tal, e a nossa postura prendendo, o senhor está sendo preso por isso... Ele já sabe que é o final da linha. Existe uma respeitabilidade, nunca aconteceu. Respeito. Eu acho que ele está preocupado com outras coisas naquele momento. Nem se atreve. Toma aquele choque. Para não ter outros problemas, ele fica quieto. Assim como a mulher não acredita que vai apanhar, que vai ser morta, né? Como vocês já falaram quando chega no hospital, né? Eu não imaginava que ele nunca ia fazer isso comigo. Eles também devem passar por isso. Eu não imaginava que ela fosse dar uma queixa na delegacia, mas dá, tá? Então, cuidado. Cuidado porque elas dão. Porque chega no limite. Tem uma hora que chega no limite. Elas dão e dá cadeia. E dá cadeia. É importante cada vez mais que isso permeie o imaginário popular, porque eles acham que nunca vai dar problema. É igual a questão do crime sexual, que tem uma conivência da sociedade por uma questão cultural mesmo, né? Aquele tio que abusa ali da sobrinha. Às vezes a família toma conhecimento, às vezes o avô... Fica quieta para não dar problema e tal. Abafa, né? Às vezes, doutora, a própria mulher casada, ela sofre de abuso, né? Inclusive sexual. Sexual, isso. E até aumentou, assim, o número de registros. Né? Antigamente a gente não via. Sim. Mulheres do interior, mulheres que são coagidas, né? Coagidas mesmo. Não é do interior, não. Isso aí chega na delegacia, mesmo em lugar, na Baixada Fluminense, na capital... Mulheres que são subjugadas. Difícil de imaginar isso, e submetidas ao ato sexual mesmo. Não é não. Não tô afim, tô com dor de cabeça, é não. Então, assim, que o homem não aceita, porque é a questão lá do olhar da mulher sendo vista enquanto objeto, enquanto um objeto disponível e disposto a obedecer. Ao bel prazer. Ao bel prazer. A satisfação sexual dele, a satisfação... Então, assim, até para ilustrar, semana passada, a gente teve um feminicídio em Angra, bastante lamentável pensar que em fevereiro a gente teve um feminicídio. No ano passado, a gente teve um feminicídio o ano inteiro. Então, assim, ela não deu nem para ser socorrida, ela morreu no local a facadas, né? Tomou um golpe fatal. E a gente perguntava para ele o que tinha acontecido, ele com a mente muito tumultuada. Ao final, ele acabou confessando. A história chegou à delegacia como um suposto suicídio. Ele não foi ligado ao alerta de que ele seria o autor do feminicídio. Sim. Foi como se ela tivesse tentado se matar. E aí a gente fez o local, ouvi várias vezes a testemunha, que era o filho adotado dele, que estava no local, mas não viu. Nossa. Enfim... Frase dele. Mas vocês brigam muito? Eu perguntei isso pra ele. Sim, todo dia. Mas por quê? Ah, besteira. Mas que besteira? Que tipo de besteira? E a testemunha corroborou isso. Tarefas domésticas. Ela estava com ele há 10 anos e ele falou pra mim que ela não sabia cozinhar. Veja bem, a pessoa tá com a outra há 10 anos, ela nunca soube cozinhar. Eu vou dar um telefone da Quentinha daqui a pouco. Boa, não tem novidade. Então, assim, é isso. Aí, inclusive, foi porque não botou a linguiça no feijão. Meu Deus. E aí ela foi pra cozinha picar a linguiça, ele pegou aquela faca e matou ela durante a discussão. Então, assim, um motivo banal, mas vamos analisar. Como é que essa mulher é vista como uma serviçal? Ela não é vista como uma parceira, uma companheira de vida, alguém igual a ele, que tá ali pra somar. São justificativas banais, né? A questão... Isso é muito recorrente. Assim, foi agredida porque... Aí jogou o prato de macarrão pra cima porque tava frio. Porque não fez a comida que ele gostava, porque não arrumou a casa.
Então, assim, isso é recorrente, não foi um fato isolado. Isso vem muito pra gente. E, assim, eu acho que está na hora dessas mulheres também começarem a ter um conhecimento maior, se valorizarem mais, né? Porque é uma questão de autoestima isso também, né? Porque vai deixando. Meu Deus do céu, assuntos banais e você coloca sua vida em risco ali. Então, assim, para as mulheres, trabalhar o empoderamento próprio e a consciência de seus direitos, de seu valor, de que você ocupa um lugar de destaque no mundo, Sim. de que você é dona da sua história, da sua vida. E consciência num sentido mais especial de que é de se auto-identificar enquanto vítima de violência doméstica. Enquanto vítima de um relacionamento abusivo. É o despertar o quanto antes. Desperte e nos procure. Isso aí. Porque é um caminho sem volta. Não é fácil, é difícil. Mas hoje em dia, a Polícia Civil é um dos atores da rede. Existe toda uma rede protetiva. Se não tiver a vontade para vir de início à delegacia de polícia, procure um equipamento da rede municipal ou estadual. Existem pessoas capacitadas para te receber. E para te orientar e para te encaminhar. Uma vez lá, você vai ser encaminhada à delegacia. Mas muito provavelmente mais fortalecida. Sim. Para vir e para que nós façamos o nosso trabalho e cuidemos de você, da sua vida. E garantamos a sua integridade física, psicológica, patrimonial, moral, sexual. Muito bom isso, muito bom. Verônica, quer deixar um recadinho para as mulheres que estão nos assistindo? Para todos, né? Porque às vezes não tem só mulheres, às vezes tem o filho. Não, para todos. Para todos, né? Tem o filho que está assistindo, poxa, minha mãe passa por isso. Não deixe de ir à delegacia fazer o registro, né? Hoje as mulheres estão mais frequentes, né? Indo na delegacia fazer o registro, porque elas iam mais quando tinha lesão corporal. Hoje em dia, não. Elas vão para injúria, ameaça. A gente faz muito registro de injúria e ameaça, né? Também. Violência É o que eu estava psicológica. comentando antes, ameaça Porque elas chegavam psicológica. na delegacia, não tinha esse crime de violência, né? Psicológica. Às Ele vezes veio- a gente via a vítima devastada psicologicamente, ela chorava. Mas teve isso? Te xingou? Te ameaçou? Não. te bateu, A gente então não vai tinha embora. um crime É. para enquadrar. Então, assim, vou deixar você falar. E tem um Mas- que agora que, né? Que se adapta a isso. O cara tá xingando ela, você é isso, você é aquilo, e ela acha que aquilo ali é normal, né? No dia a dia dela, isso já é normal, nem tô ligando. Aí É. só vai na delegacia quando fica mais Sim. grave. Então, não deixe de ir na delegacia fazer o registro, violência psicológica. Começou a falar, vou cortar a pensão do filho, que tem muito isso. Vai cortar a pensão do meu filho, vou cortar a pensão do filho, vou diminuir o valor. Aquilo ali a mulher já está sofrendo, porque ela está tendo que lutar todos os dias para saber com quem vai deixar o filho, para trabalhar. E muitas delas deixam de ir por conta disso. Né? Sim. Até a gente vê, né, a prisão civil por dívida alimentícia. Sim. É um forte instrumento é uma medida protetiva. Porque se aquela pensão parar de ser paga, aquela mulher às vezes não tem outra alternativa. Ela tá contando com aquele dinheiro e o pai, ele se acha no direito de pagar, não pagar quando ele quer. As contas vencem, tem dia para vencer. Mas é o que a senhora falou, às vezes as mulheres precisam ser conhecedoras dos seus direitos. Direitos adquiridos. E por luta de outras mulheres que já passaram por isso. Exatamente. Né? Elas estão deixando aí esse recado para vocês que estão nos assistindo. Busque seus direitos, conheçam seus direitos, para que você garanta não só essa segurança para você, mas para a tua família, né? Para os filhos, para sua casa. Não pode ter medo de denunciar, né, doutora? Não pode ter medo. Né? Inclusive, foi feita uma pesquisa no estado de São Paulo, que muitas vezes a gente fala assim, a vítima não vem. A vítima não vem porque tem dependência econômica, não denuncia por dependência econômica, dependência afetiva e tudo mais. Foi feita essa pesquisa, surpresa. Primeiro lugar do porquê a vítima não vem à delegacia. Medo. Medo de voltar. Poxa, mas ele já faz isso comigo? Se eu for à delegacia e denunciar, ele vai fazer o quê? Sim. E, assim, de fato, ninguém tem segurança 24 horas. Eu não tenho. Ninguém tem. Ninguém tem. Sabe? Se você não pagar, né? Uma autoridade pagar para ter um segurança privado ali, não tem. Então, o que a gente fala? Vem à delegacia e, a partir de então, esteja atenta. O 190 ali, ó, preparadinho para ligar no seu celular.
a qualquer problema. E a delegacia de portas abertas 24 horas. A DEAN, a delegacia, se não tiver delegacia especializada de atendimento à mulher no seu bairro, vai ter uma delegacia da área, né? Então, busque a delegacia sempre, não deixe de fazê-lo. E depois procurar a rede para um atendimento psicológico. Às vezes desconhece. Lá em Angra, por exemplo, tem ajuda de custo para ir até o IML, se a mulher não tiver dinheiro. Se a mulher necessitar... É comum em Angra, mulheres de outro estado virem morar. Vem visitar, conhece o rapaz, larga a família lá e vem morar em Angra com o rapaz. E depois ela vira vítima de violência. Como é que ela faz? Então, assim, o município ajuda... Tem uma ajuda de custo para ela retornar, paga passagem para ela voltar. É muito importante. E as vítimas desconhecem. E aí, o meu debate com a rede é sempre isso. Pessoal, vamos divulgar. Por que a mulher tem que buscar o CREAS? Estamos divulgando aqui. Por que tem que buscar a rede protetiva? Onde é que ela vai conseguir? O que ela consegue aonde? Sim. Né? Porque no fora é orientação jurídica, defensoria pública. Isso a gente até orienta na delegacia, a rede protetiva. Mas onde ela pode buscar? Tem o aluguel social... Para ela ficar um período de tempo, para ela não precisar ser abrigada. Então assim, ela fica ali. Na realidade também, assim, Angra está um pouco emancipada com relação a esse assunto. Tá desenvolvendo a rede protetiva, no sentido do acolhimento a essa mulher. Isso. Porque aquilo veio e denunciou. Faça o quê? Porque ele que é o provedor do lar, ele que paga as contas, tenho filhos, se eu for trabalhar eu tenho que deixar as crianças com alguém. Como é que eu faço para pedir a pensão alimentícia? Como é que nesse início, que é o terror, o início é o terror, depois... A mulher consegue um respiro, mas esse início em que ela decide romper o ciclo de violência, essa encruzilhada na qual ela se vê, é o momento que ela mais precisa que a gente segure a mão dela. Sim. Que é para ela se manter firme. Aí lembra que eu estava falando a questão da prevenção? É a prevenção, para que ela nunca seja vítima. E a prevenção depois que ela vem à delegacia ou procura qualquer autoridade e ele passa a ser objeto de processo criminal. Porque a partir dali, ela vai precisar de ajuda para se manter firme no propósito de não voltar para aquele relacionamento de violência. Né? E muitas vezes o que a gente observa é que às vezes os filhos vão funcionar como uma virada de chave para essa mulher. E é o que sempre a gente fala muito. Porque assim, às vezes a mulher... não vou largar, porque poxa, ele é bom pai. Só que o filho Meu filho vai sofrer. podendo reproduzir esse comportamento. Né? Acaba assim, a filha também. Exatamente, a perpetuação do comportamento. Do pai e da mãe. Do pai e da mãe. E do filho da mãe submissa e do pai agressor. Né? Então, assim, numa ocasião, tirando plantão, prendi lá o agressor. O casal super jovem, que é um fenômeno que a gente também tem visto bastante. Sim. E que nos entristece, porque, caramba, a gente faz todo um trabalho aqui de falar nas palestras com escola, e casais cada vez mais jovens passando por episódios de violência. Então, assim, aí eu perguntava pra ela, chorava. Eu demorei a entender isso. Hoje em dia eu já entendo que aquele choro ali é de uma vida toda. Não é um choro dali, de um recorte. É um choro de uma vida toda. O que ela vai fazer quando ela sair dali? Aí ela falou assim, doutora, eu tenho um filho de 6 meses. Ele é melhor pai do que eu mãe. Exato, foi isso que eu fiz, um suspiro. Falei assim, então, deixa eu te falar uma coisa. Seu filho hoje tem 6 meses. Não sei o que eu vou falar quando eu voltar pra casa e ele perguntar pelo pai. Eu falei, ele tem 6 meses. Ele não pergunta ainda cadê o pai. A noção de tempo dele é bem diferente da nossa. Ele não tem essa noção de tempo. O pai dele vai ser primário, não tem anotação nenhuma. Logo, logo ele vai estar solto. Se bobear na audiência de custódia. Você vai respirar, reunir energia, vai voltar pra casa e vai ter em mente que você fez isso com ele, mesmo que você volte com ele em algum momento, como uma tentativa, uma alternativa a um lar de não violência para o seu filho. Sim. Porque se você deixar essa vez, é porta de entrada para N outras vezes. Então, assim, aguenta firme que vai dar tudo certo. Então, assim, é o que a gente vê na nossa prática. E é bom porque elas saem dali se sentindo mais seguras, né? Elas ficam muito perdidas, principalmente nessa, como a senhora está falando aí, esses jovens que saem de casa, abandonam a família, né? Aquele amor louco, aquela paixão louca, e aí se mete numa enrascada dessa. Meninas, estamos chegando no finalzinho da nossa entrevista. E nós vamos agora... Querem deixar algum recado para quem está nos assistindo? Além de... Nós vamos deixar aqui no nosso link aqui a página do Instagram da DEAN. O Instagram da DEAN.
o telefone, tá? E vocês podem também interagir com a gente lá no bate-papo, lá nos comentários, tá bom? E a gente vai para uma brincadeira aí bem rapidinha mesmo. A Sheila que vai fazer, Sheila, porque a minha colinha sumiu. Ah, é? Vamos lá para uma rapidinha. Lá, então, a gente doutora. pergunta e vocês respondem as duas. Respondem, tá? Sim. Vamos lá. Meu trabalho é, doutora Vanessa. Uma satisfação e realização profissional. Doutora Verônica. Para mim também é uma realização pessoal, profissional. Fazer a diferença na vida de outras. Nas horas vagas, eu, doutora Vanessa. Cuido dos meus filhos. Sou mãe, sou vó. É? Que isso, que vó! É mesmo. Dois netos. Legal. Minha casa. O que é a sua casa para você? Meu templo. A minha casa é o melhor lugar. Onde eu tô com a minha família, né? Notei que os olhos de vocês brilharam, até o meu. Porque vocês devem ficar na rua naquela tensão. Preciso voltar para minha casa, meus filhos, meu marido, né? Meu filho. E a gente deixa filho doente em casa, filho doente com babá, com a avó. São guerreiras. Para cuidar de outras mulheres. Cabeça Nossas fica guerreiras. aqui, fica lá. Exatamente. Né? Um sonho, doutora Vanessa. Um sonho social a não violência, que não haja mais violência contra a mulher. Pessoal, vários. Vou deixar em segredo para acontecer. Ah, é? Isso aí. Doutora? Um sonho é que a gente tenha mais amor, né? Pelo próximo. Tá né? faltando muito. Tá faltando né? muito amor pelo próximo. A gente vê que cada dia mais a falta de amor gera essa violência. A falta de diálogo, Verdade. né, gera violência. Se as pessoas se comunicassem mais, né, Sim. seria mais fácil do que... Porque tudo eles... No lado profissional, tudo eles vão parar na delegacia. Não tem mais diálogo. Sim. E um sonho... Não pode contar também. Deixar em off. Vamos lá, deixa em off. Deixa que o Papai do Céu tá ouvindo, ele sabe. Não gosto de... Essa não é difícil, não. Não, porque a gente não gosta de várias coisas, né? Não gosto de falta de respeito. Não gosto. Não gosto de falta de educação. É. depende Um do defeito. outro. Seu. Um defeito? Sim. Muito acelerada. É. Somos duas. Quem Somos estiver ouvindo três, lá, o pessoal que trabalha comigo, ih, falou contigo. Nem ligo. Eu já sou muito perfeccionista. Minha fé. O que é a fé para você? Eu tenho uma frase, fé independe de religião, né? Sim. Mas, ao meu ver, religião é disciplina do espírito. Tem que ser treinado. Porque o mundo é cruel, a verdade é nua e crua, e tende a nos fazer abandonar os nossos princípios, os nossos valores, e a gente precisa estar tomando tapa na cara de vez em quando para se manter com os pés no chão. E tem a ver com o que a Verônica falou. A gente tem várias conversas, muitas vezes indo e voltando da delegacia. Meu Deus, você viu aquele registro? São motivos tão Banais. pífios, banais, tão pequenos e, enfim. E é realmente isso, as pessoas estão perdendo a capacidade, primeiro, de amar, de tolerância, de diálogo, de respeito, de educação. Então, meu Deus, como é que isso chegou na delegacia? Por que isso chegou? E isso não tem classe social. Eu trabalhei na Zona Sul e tinha cada registro de deixar ficar de cabelo em pé, pelo amor de Deus, isso. Então, assim, muitas pessoas, no nosso trabalho a gente vê muitas pessoas com transtornos mentais, pessoas jovens, muitas vezes, e a gente conversa muito sobre isso. Gente, será que sempre teve isso? Sempre foi assim, hoje tem visibilidade? Não tô falando de doenças, Sim. perturbações, Sim. de falta de fé. E a gente conversa, Verônica é super religiosa e tem fé, e eu também. E a gente fala, cara, se frequentasse um lugar, se tivesse fé acima de tudo, Sim. não estaria tão perdido assim, tão desequilibrado. Então é isso, é disciplina e você tem que treinar como qualquer outra coisa. Se a gente não estudar, a gente esquece as coisas. Verdade. Eu hoje estava comentando isso com a Sheila. Hoje ela me ligou de manhã. O que você está fazendo? Eu mandei uma foto. Falei, estou aqui lendo a Bíblia. É uma sabedoria milenar.
é treinar, porque a gente acaba se afastando muito. Então, do ano passado para cá, eu falei, eu preciso me conectar mais com Deus. Não é só conectar, você conhecer um pouquinho de Deus, né? E aí a gente vai treinando isso. Todos os dias pela manhã eu pego, leio antes de eu sair, gravo, escrevo um versículo que me chamou a atenção em algum lugar. Eu, Cleide. Mas é o que a gente está falando, isso é independente de religião. Sim. Vamos lá, Verônica, você. A fé é primordial, a gente não pode nunca abandonar a fé, porque a fé, né? A nossa fé é em Deus. Sim. E Deus é o princípio de universal. Tudo. Se você tiver Deus, você tem amor, né? Quando você vai dirigir alguma pessoa, se você tiver fé, você tiver Deus, você vai ser diferente. Sim. Vai ser diferente. Há uma diferença. Ali você respeita as pessoas. Sim. E vamos lá, a nossa perguntinha final que a gente faz para todo mundo que está passando pela nossa mesa que vai ser entrevistado. E daqui para frente, 2024, uma meta principal. E daqui para frente. Todo final de ano, a gente tem aquela ideia assim, vou fazer um quadro de metas, vou fazer uma lista de metas. Eu tenho o meu. Eu coloquei. Esse ano, eu mandei imprimir. Eu falei, eu quero olhar para aquilo ali todos os dias. Na porta da geladeira. Treinando, Tem gente que põe na geladeira, não. Eu fiz um quadro. Botei lá do lado da minha cama. Eu acordo, olho, eu oro a Deus, eu olho para ele e falo, esse aqui tá caminhando, aquele ali tá um pouquinho... É você tentar melhorar. Não é ser melhor do que ninguém, é ser melhor do que você era ontem. Sim. Você. Então, eu fiz isso. Eu comecei a treinar. Eu falo isso para os meus alunos, gente, treina. Tudo que a gente quer, a gente precisa treinar. A nossa fé, os nossos desejos, as nossas ações, é treinamento. Então, daqui para frente, doutora, 2024, e daqui para frente, qual é a sua meta? Então, a meta pessoal, acho que sempre passa, para pessoas de fé, sempre vai passar por aí. Porque você, às vezes, perguntam, até amigas muito próximas, caramba, como é que você consegue lidar com assuntos tão barra pesada? A gente vê muito caso de abuso sexual de criança no nosso dia a dia. E fora a violência contra a mulher, que é o nosso grande carro-chefe. Primeiro, assim, entender que é um problema daquelas pessoas. Senão você adoece. Ser imparcial. Eu trouxe isso pra mim, porque depois, no início, eu tendia a somatizar. Mas a minha resposta sempre eu sempre me vejo como instrumento de melhora, de impacto positivo na vida daquela pessoa, daquele procedimento que eu tô cuidando, daquele agressor para quem eu pedi a prisão. É o servir ao outro. Daquele adolescente que eu fui lá e dei a palestra e ele ouviu ali, eu falo, se dali de um contexto de 100 adolescentes, 10... Se eu tiver tocado 10 cabecinhas e corações ali, já tá ótimo, porque aqueles 10 vão chegar na casa deles. E nós somos instrumento de transformação, onde quer que a gente vá. Sim. Então, assim, é sempre ter em mente isso. Então, a meta pessoal é sempre ser uma pessoa melhor. E as metas profissionais, a gente sempre traça, né? Agora a gente está no dia 8, Dia Internacional da Mulher. Nós já startamos a nossa operação do dia 1º ao dia 29, com ações preventivas e repressivas. A operação chama Átria. É coordenada pelo Ministério da Justiça. É uma integração entre as polícias dos estados e do Distrito Federal. Então, a gente incrementa todos os nossos esforços para redução, para prisão, até para impactar educativamente. Sim. Né? Que aí a gente teve uma operação pelas 99, recentemente, que foi pelas 99 vítimas de feminicídio do ano de 2023, em que 271 homens agressores foram presos. Então, assim, a gente divulga isso, olha, você que está em casa e está fazendo isso, e serve tanto para as vítimas quanto para os agressores e a sociedade como um todo. De falar, caramba, prende mesmo. Então é isso, a gente está sempre buscando olhar os nossos números, as nossas metas e como é que a gente pode fazer para melhorar, né? Verônica, daqui para frente, Verônica. Então, minha meta de 2024 é ser melhor do que ontem, né? E esse ano eu comecei a fazer atividade física, né? A doutora eu também. Eu comecei a fazer inglês, atividade física, tem 1 ano de lá para cá. Comecei a ler mais. Isso é tão bom, né? É bom que vocês estejam nos ouvindo aí, porque tem muitas mulheres que têm vontade, mas precisam daquela alfinetada. Tá tendo agora essa alfinetada. E no seu podcast anterior, você falou muito as 5 pessoas que estão ao seu redor, né, te influenciam. Sim, te definem. São as suas companhias, né? A questão da mesa, em que mesa você está, com quem você está
dividindo os seus sonhos. Essa pessoa que está te ouvindo, ela está te trazendo algum benefício? Está tentando fazer com que você melhore? Está te ajudando nessa caminhada? Não? Muda de mesa. Verdade. Tá? Pessoal, meninas, adorei a nossa conversa. Lindas, maravilhosas. Verdade. Eu também, Nossas foi muito protetoras, bom. vocês. Foi uma Pena que está ótima acabando. oportunidade para falar do tema. Só o autocuidado é essencial ao empoderamento feminino. Vocês nos acompanham, vocês aí que estão em casa, porque nós teremos na nossa rede social, no nosso Instagram, tem lá uma entrevista com a doutora Dânia Soares, uma psicóloga de Portugal. Vocês podem passar lá, dar uma olhadinha, que vocês vão gostar. Com certeza. Tá Bom. Um beijo. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Pessoal, vocês que estão nos assistindo aí, muito obrigada pela atenção. Obrigada, Vocês podem estar gente. interagindo com a gente lá no Instagram, no Elas Perguntam podcast, e assistam a nossa entrevista no YouTube. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau.